Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. É um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, com representação no mesmo dia às 23 horas. É muito legal poder estar à frente desse talk show regional, trazendo pessoas que têm muito a ver com a nossa região. E a minha convidada de hoje sempre foi convidada e sempre será. Quem está aqui comigo hoje é a minha querida Carla Tenório, nossa doutora Carla Tenório, psicóloga que atua aqui no Papeando com Carlão, com papinho, quer dizer, Papeando com Carlão com Carlinha. A gente fez uma mistura e é muito legal poder estar junto com a Carla, sempre trazendo temas que todo mundo gosta. E o tema de hoje é um tema que todo mundo vai entender. Depois que eu pedir para pôr um vídeo da Carla, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Diretora, aperta o play aí para mim, por favor. Em tempos de visibilidade, a qualquer custo, muitos têm colocado a própria sanidade em risco. E isso jamais deveria ser confundido com sucesso. Se for preciso apelar para viralizar, não vai rolar. Se for preciso mentir para alcançar, não fará. Se for preciso se afastar dos próprios princípios, dos valores, para ganhar, o preço é alto demais. A árvore que cresce sem raiz dificilmente fica em pé. É levada para cá e para lá, pelos milhões de especialistas que existem por aí. Há um custo em trocar a sua essência por alcance. E ele vai aparecer no esgotamento, na ansiedade patológica, no vazio em meio a excessos e na desconexão. A questão não é até onde se pode chegar, é o quanto de si ainda permanece inteiro caso chegue. Há uma força rara em quem permanece de pé, inteiro, fiel a si. E é essa integridade que sustenta conquistas que realmente valem a pena. E aí, Carlinha, bem-vinda mais uma vez. Vale tudo pro algoritmo? Me fala um pouquinho. O tema, você deu uma mudadinha no tema para ficar mais simpático, mas o tema é bizarrices nas redes sociais. Você já falou ali pra caramba. Eu queria que você tomasse conta do nosso programa e você falasse o que você acha dessa postura que muita gente acaba tendo nas redes. Pois então, Carlos, é sempre muito bom estar aqui contigo. Muito obrigado, Carlinha. É muito bom gravar com você e é muito bom abordar sobre assuntos que sejam relevantes para a nossa audiência e para a nossa vida também, pessoal e profissionalmente. Com certeza. Estamos todos nas redes, estamos todos produzindo algum tipo de conteúdo e também consumindo conteúdo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas a questão é o quê? E para onde vai isso? E para onde? Porque, veja, se eu me afasto do que sou para tentar alcançar o algoritmo ou os números que ele vai entregar. Então eu me coloco numa situação de vulnerabilidade e produzo algo que não tem nada a ver comigo só pela questão numérica. Eu não vejo você fazendo dancinha, não cabe em você fazer a dancinha. Não. Você entende isso quando eu quero dizer? Pois é. Beira um papel meio estranho. Você não acha? Nós estamos vivendo uma mudança social muito grande. A sociedade ela não é mais a mesma de quando vivíamos analogicamente. Sim. E depois, com o advento da internet, ela também já se transformou em outras camadas sociais. Percebe que assim, é tudo muito rápido depois que a internet veio para a nossa vida. Assim. Sim, sim. E as coisas mudam com uma velocidade descomunal, sem tempo de a gente internalizar. O que é essa novidade, para que serve, o que é bom, o que não é, o que é relevante. A minha grande preocupação, enquanto profissional de saúde mental, é se nós, no nosso caso, como profissionais de educação e saúde, se nós estamos transformando, correndo o risco de transformar a nossa reputação em algo só numérico. E uma coisa muito assim, antigamente a gente dava, hoje em dia se dá também a tua carreira profissional, né? Pois é. Então, o curso que você fez, a pós que você fez, a pós que você faz, mestrado, doutorado. Hoje em dia, parece que é pelo vídeo que você faz. Você já teve essa sensação? Já, é estranha, cara. Não, é estranho e é perigoso, porque, veja, se eu tenho uma reputação só quantitativa e numérica por conta do algoritmo, eu posso ganhar mais dinheiro, como eu disse no vídeo, você pode até alcançar mais. Agora, até que ponto essa audiência também vai acreditar nesse profissional? Porque corre-se o risco hoje, e a gente tem relatos aí de notícias recentes, da pessoa ir exatamente pelo número, em busca daquele profissional de saúde, daquela pessoa, e depois viver uma situação muito desafiadora, porque não era um profissional
treinado para o que fazia, Exatamente. ou apto para o que fazia, mas ele tinha alta relevância numérica. E aí isso faz com que muitos profissionais que sejam bons o suficiente, ou eles ficam fora do mercado e perdem dinheiro, ou eles se vendem para o algoritmo e começam a dançar, como você disse. Começam também a deixar o seu trabalho e a sua reputação à mercê disso. Então a questão é o quanto eu sou resistente e o quanto eu estou disposta a manter quem sou e a reputação que construí até aqui, ou se eu me vejo pressionada a fazer algo do tipo para poder não deixar que o meu mercado se dissolva para essas pessoas. Muitas delas também beiram o charlatanismo, como nós sabemos. Sim. E eu não falo só da questão do profissional de saúde, profissionais de diversas áreas. Sim, exatamente. Então é lógico que a internet também é um campo de entretenimento e diversão. A gente também não precisa ir para o 8 e 80, né? Sim. A gente tem que flexibilizar. A questão é o que a gente está fazendo com esses conteúdos, para que estamos produzindo e o que isso tem causado também mentalmente em nós. Em nós, né? O que tem despertado? Sim. Acho que esse é um ponto importante. Você ali no seu vídeo que a gente passou foi muito feliz, que é uma árvore sem raiz mesmo. É então. Uma coisa que fica meio, vai para lá e para cá, não sabe para onde vai. E o meu medo é aonde vai parar essa história toda. Porque hoje em dia, quando a gente acaba consumindo todos os dias Instagram, Face, vem muita coisa que não condiz à verdade ali, muita coisa mesmo. Agora, você ir no profissional, por exemplo, para tratar você, usando o vídeo ou a curtida, ou número de curtidas que ele tem no vídeo, eu acho que o caminho não é esse. Pois é, porque a questão também é a seguinte, o pensamento crítico de quem consome o conteúdo. O risco que a gente corre com essa questão de relevância quantitativa e só numérica é de o nosso senso crítico diminuir, de nós ficarmos realmente como essa árvore sem raiz, a gente vai para lá e para cá. E aí você vê, de repente, um conteúdo com um número muito grande de curtidas, comentários e visualizações, e você entende como relevante. E muitas vezes ele só foi bem construído, bem narrado. Então é muito editado, produzido, por aí vai, né, Carla? E aí que tá, como que eu estou nesse sentido? Então eu penso assim, consuma o conteúdo, mas não perca o seu senso crítico. Pesquise a rede social, mas pesquise também o currículo desse indivíduo, o tempo dele de mercado, o que ele estudou, os lugares que ele trabalhou. Eu acho que esse tipo de pesquisa ajuda você retomar o cuidado com a escolha de um profissional. Essa aqui está levantando uma bola sensacional, onde a gente nos últimos tempos viu até profissionais médicos atuando em UPAs, em equipamentos de saúde e não ter informação nenhuma. A gente sabe que os conselhos, hoje em dia, a informação está muito fácil, a gente sabe que a gente consegue acessar sites, por exemplo, do CRM, ou seja, CREMESP, e a gente consegue acessar se o médico é especializado naquilo que ele atende, se o CRM dele está vigente, por aí vai. Psicólogo igualzinho, biomédico, farmacêutico, nutri, físio, todo mundo tem o seu conselho onde você pode consultar isso. A Carla está trazendo aqui realmente um serviço de saúde pública. É muito legal você consultar antes o profissional que você vai, justamente para você ver para que lado que ele vai, ou se ele realmente existe. Olha o medo que tem. O cara atendeu um monte de gente lá, Carla, 4.000 consultas sem ser médico. É muito louco isso. E a gente tem uma questão bastante delicada, porque, veja, tem também a possibilidade do uso de dados de uma outra pessoa. Então tem que tomar muito cuidado, assim. Agora, voltando para a questão do algoritmo em si, da rede social, por que é bizarro? Porque, veja, a máquina, ela foi desenvolvida para isso, ela foi desenvolvida para despertar as emoções que o ser humano tem nas suas extremidades. Eu vou dar um exemplo. Situações que envolvem muita dor, muito sofrimento, muitas dificuldades, engajam mais. Porque desperta no indivíduo esse lado do sentimento voltado para aquilo. Então, quando alguém faz um conteúdo falando que está muito doente, engaja muito. Quando alguém faz um conteúdo falando que se separou, que tem um divórcio envolvido, engaja muito. Por quê? Porque o ser humano ele tem um chamariz para essas questões extremas que envolvem as emoções. Então, espanto, raiva, angústia, dó,
Tristeza. Sentimento de vazio. Então, se alguém se vende para o algoritmo nesse sentido e entende que o conteúdo dele será mais relevante, cada vez mais ele vai produzir conteúdos que despertem o lado sentimental, porque ele sabe que vai engajar mais. E o algoritmo também trabalha com essa métrica. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque assim, houve um tempo, eu lembro desse tempo, e talvez você também, que para apresentar um trabalho na universidade, as pessoas tinham muita dificuldade de falar em público e tal. Hoje a gente observa que as pessoas têm muita facilidade, as redes sociais trouxeram a possibilidade do desenvolvimento para oratória, para falar em público e tudo. Só que está saindo um pouquinho do saudável e está entrando nessa coisa narcísica muito preocupante. Faz sentido isso. E isso tem adoecido muita gente. Não só quem produz o conteúdo e se vê pressionado para continuar produzindo, porque senão ele vai cair no esquecimento, como quem consome esse conteúdo também. Quem vive disso deve ficar muito louco, então, né? Porque é uma ansiedade, tá sempre fazendo um vídeo novo, né, Carla? Tem que estar no topo da criatividade todo momento, tempo inteiro para criar algo novo que seja relevante e que desperte a emoção nas pessoas para ter a retenção do vídeo. E aí a viralização. E aí, retenção. E aí as pessoas que falam de assuntos relevantes, que não são virais e não despertam essas emoções, para o algoritmo elas são quase que invisíveis. Fica num limbo ali. Não né? Entenda que você é invisível. É para a máquina. Esse é o ponto. Senão você vai adoecer psicologicamente. Que doido, isso é um papo sensacional e é uma coisa que a gente acaba vivendo todos os dias. Eu sei que você está me assistindo aí com o celular do lado, já segue aí para mim, @CarlaTenório_, tudo junto. @CarlaTenório_, tudo junto. E tem o site também, carlatenorio.com.br. A gente já volta já com esse tema tão legal de bizarrices nas redes sociais. Olha, estamos de volta aqui com a minha querida Carla Tenório. Hoje eu estou fazendo com ela o programa número 24. Ela já passou aqui comigo, sentadinha do meu lado, 24 vezes. E a gente está falando exatamente hoje das bizarrices nas redes sociais. Carlinha, afinal de contas, qual é a compensação que a rede social dá pra gente? Vale a pena fazer isso? Me fala mais. Assim, é um mercado lucrativíssimo, assim, né? Lucra-se muito. Muito? Muito. Ganha dinheiro com isso? Ganha-se muito dinheiro. Como? E quem ganha, e quem lucra, e quem paga? Produz... Pois é, e que as marcas, né? Lógico, mas assim, algumas plataformas também, mas a questão é quem ela recompensa, né? Ou ela recompensa mais aquelas pessoas que produzem conteúdos que levam a emoções extremas. Então, o humor exagerado, a vergonha, o choque diante de uma notícia. Tudo isso é mais recompensador para a máquina. E ela entrega mais. Eu tenho um vídeo que uma aluna postou, deu dando braço para ela fazer coleta de sangue no meu braço. E eu tô ali batendo papo com ela. É uma aluna que nunca tinha feito coleta de sangue e ela tá fazendo coleta de sangue no meu braço. Você acredita que deu quase 300 mil visualizações? Uhum. Porque mostra ali uma situação séria, engraçada e de uma pessoa que está aprendendo a fazer coleta de sangue. Mas, e aí viralizou. Muito. E é curioso, porque a psicologia entende exatamente assim o fator de recompensa cerebral. Veja, viraliza mais e gera mais recompensa cerebral esses conteúdos que despertam essas emoções. Sim. E é uma recompensa intermitente. Então, por exemplo, a cada curtida, vamos supor que aquele criador de conteúdo ele está esperando que aquilo viralize. Então, ele vai fazer uma checagem sempre frequente para poder ver quantas curtidas mais ele teve, quantos compartilhamentos, quantos comentários. Sabe por quê? Porque aciona uma areazinha do cérebro do setor de recompensa que é muito similar, quer ver aqui? A jogos de azar, por exemplo. Quando ganhou um pouquinho, pronto, aí ele vai e faz de novo. Então, para a psicologia é muito semelhante à recompensa do algoritmo, é muito semelhante à recompensa que as pessoas têm com jogos de azar, que a gente sabe que é um grande problema também aqui no nosso país. Claro, e um grande problema. Agora é época de Copa, a gente tá vendo. E você viu quantas cotas de patrocínio vendidas nessa área? Porque assim, vende-se muito porque compra-se muito.
muito, Gira consome, muito dinheiro, gira muito dinheiro, Carol. porque é altamente viciante. Então, há muitos adolescentes, muitos jovens adultos que também medem a sua simpatia, o seu carisma, a sua beleza a partir das curtidas, dos comentários, e isso é muito triste, porque muitas vezes aquela reação que você recebeu diz mais sobre o outro, o que ele sentiu vendo o seu conteúdo, do que exatamente sobre a sua pessoa. É verdade. E quando você confunde isso e acha que isso te traz uma sensação de pertencimento, na ausência dessa curtida, desse comentário, como é que você fica? Parece que a ausência, ela soa como negação. Como solidão, como ninguém me observa, eu não sou relevante. Então esse é um grande risco psicológico das bizarrices nas redes sociais, na internet e tal. Por isso que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o senso de pertencimento à nossa família, ao que amamos fazer, aquilo que somos para além do que fazemos, inclusive. Quem é você para fora do seu trabalho? Quem é você fora os títulos que você tem? Ou quem é você fora das redes sociais e da métrica que o algoritmo entrega? É esse ser que precisa encontrar relevância. E vigia o tempo inteiro, igual a gente estava falando hoje, tem que vigiar o tempo inteiro. O tempo todo. O tempo inteiro. Tanto é que tem um estudo da Locomotiva que saiu recentemente que embasou um livro chamado Adolescência. Adolescência. Esse eu vou anotar, cara. Um trocadilho importante com a questão da dor e a questão do período da adolescência. E por quê? Porque esse estudo ele é bem robusto e ele mostra que os adolescentes estão sofrendo, estão sentindo dor por conta de redes sociais, por conta de comparações em redes sociais. Adultos também, mas eu estou chamando a atenção para a questão adolescente, porque tem tantos adultos e pais aqui que nos assistem. Claro. Né? E é muito importante. E o estudo mostra que cerca de 40% dos adolescentes pesquisados já tinham pensado em tirar a própria vida em algum momento. Né? É estranho até falar isso, eu me sinto... Eu não gosto nem de tocar no assunto, ainda mais a gente como pai de uma de 16 e um de 14, a gente sente exatamente isso. E essa fase adolescência, Carla, eu sei que você, como minha psicóloga, vai falar, Carlão, é fase, adolescência, você tem que entender, você também já foi. Só que eu fui um outro adolescente que não é o mesmo hoje. Não é o mesmo. E você foi, que já não é igual eu fui. É muito louco isso. Lidar com isso não é fácil, até para o pai, para a mãe. Não chega um manual assim dizendo, Carlão, ser pai é assim, isso, né? Não vem isso escrito. Não vem. E existe também um fenômeno chamado habituação. O que significa isso? Por que a gente usou o termo bizarrices aqui? Porque é exatamente esse trabalho gradual que a máquina faz, que a rede, a internet faz. Aquilo que era absurdo vai perdendo o nível de choque. Né? O que acontece? Era muito absurdo. À medida em que isso vai se repetindo, e muita gente vai produzindo conteúdo sobre isso, e vai mostrando isso, e muita gente vai assistindo, vai se tornando comum. Pensa comigo, antes da pandemia, quando falávamos em mortes numéricas, um acidente de avião, algo assim, era algo que chocava mais a sociedade. Muito. Nós tivemos tantas vidas perdidas na pandemia que parece que hoje, quando a gente entende que está acontecendo um novo surto de ebola lá no Congo... Que morreu 1000, não quer dizer nada. Parece que perdeu a relevância? Morreu 700 mil. Então, quando morreu 1000, parece que a coisa não soa assim. E eu vou te falar mais, já quero deixar bem claro, com todo o devido respeito, entendimento, compreensão. Eu tô falando isso a termos de comparação. Eu estou com 58 anos. Então, há 43 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, a primeira vez que eu vi uma mulher beijar a outra, foi uma cena que eu nunca esqueci na minha vida. Era uma novidade para você. Era algo novo. Que é aquilo, Carla? Uma moça beijou a outra. Eu lembro aonde foi, como foi, aonde eu estava, que carro que eu estava, o que eu vi. Eu lembro exatamente isso. Te chocou porque os teus valores e a forma como você foi... Hoje... Assim. É normal. Gente, não estou falando que seja anormal, não é isso. Mas para você foi um processo. E você vê que é um impacto que eu tive há 43 anos atrás. Tudo mudou. Até a nossa visão e o nosso comportamento, por exemplo, em relação à sexualidade. Tudo mudou. Então, assim,
lidar com isso hoje em dia não é fácil, nada fácil. E aí a questão da internet e das redes sociais, assim, eu tento o tempo todo, até por ser também uma criadora de conteúdo, eu brinco que eu sou uma empresária ou empreendedora, quer uma dizer, urgência. Eu preciso fazer com que o meu negócio apareça. Obviamente que eu estou nas redes sociais, mas eu faço um trabalho frequente de não perder o meu centro, não sair do meu eixo. Exatamente. Eu tenho que estar o tempo todo me vigiando nesse sentido, porque senão você acaba se rendendo. Uma coisa muito importante que eu até anotei aqui para trazer, que eu acho que pode ser uma métrica para quem está nos assistindo, é necessidade crescente de pertencimento. Se você sente essa necessidade crescente de pertencer a algum lugar, a algum nicho, a algum espaço, tenha vigilância em relação a isso. Uma busca intensa por validação. Você precisa ser validado externamente o tempo todo? Essa carência emocional está aí, está instalada? Primeiro aceite, depois trabalhe essa questão em você. Menor tolerância ao tédio. Qual que é o teu problema quando a vida tem tédio? Por que a gente não pode viver um período de tédio? Eu acho tão bom. Você percebe? Então, o que está acontecendo? As redes têm feito com que a gente compreenda que para ter relevância no mundo, eu preciso ser alguém extraordinária, excêntrica. Então eu preciso sair do campo do normal, polêmica. E será que precisamos mesmo? Eu acho que então é preciso tomar muito cuidado para a gente não sair do nosso eixo. Porque quando a gente sai, primeiro a gente vai para uma disfunção. Total, né, Carla? Que gera angústia, ansiedade, perda na qualidade de vida. Depressão. Tá? Não cuidou, vai para o transtorno, para depressão. Exatamente. E assim por diante. É muito doido. O livro é Adorlescência. Adorlescência. Eu tentei acessar aqui, tudo junto, né? Adorlescência. Adorlescência. Cerca de 40% dos jovens estudados tinham pensado em tirar a própria vida e mais de 30% já tinham praticado automutilação. Tudo por conta das consequências que a vida hiperconectada traz. E vai levando a coisas absurdas, condutas muito loucas, que a gente fala, a gente tem que observar e vigiar o tempo inteiro. Uma vez eu bati um papo com a Carla sobre internet nos jovens, e a Carla falou assim para mim: Carlão, você acha que a tua filha no quarto ao lado, sem sair de casa, quietinha ali, não está correndo nenhum risco? Não, ela está aqui em casa, do meu lado, não. Você que se engana. Se ela estiver acessando a internet, ela está correndo risco. Lembra esse papo que a gente teve do Baleia Azul, não foi isso? Um papo que a gente teve uma vez? Então, quer dizer, a gente tem que ficar esperto e vigiar o tempo inteiro. É isso mesmo. Esses jogos, esses desafios que são muitas vezes colocados no TikTok, isso é muito perigoso, porque o jovem ele está num processo ainda de formação, de desenvolvimento de sua personalidade, a vulnerabilidade fica mais aflorada por conta também das questões hormonais da própria idade. Sim. Então, se ele vai e se coloca nesse lugar, muito provavelmente ele vai sofrer também as consequências mentais e psicológicas. E eu acho que é importante destacar, até assisti recentemente na TV Cultura um programa que eu gosto bastante, que é o Linhas Cruzadas, e eles falaram sobre algo, fizeram até um trocadilho filosófico, né? Viralizo, logo existo. Né? Porque antigamente era o quê? Penso, logo existo. Então, quer dizer, será que a gente está mudando essa métrica e está entendendo que para existir a gente precisa viralizar e que ser uma pessoa comum é ir para o invisível, é deixar de existir? Então, que a gente não caia nessa armadilha, né, Carlão? Acho que fica um recado importante para a nossa audiência. E é isso aí, como ser saudável em tempos de rede social, é sempre bom a gente ver isso. Eu com a Carla sempre tenho um papo muito legal, ela é super antenada, acaba trazendo esses temas que faz a gente pensar um pouquinho e a gente reavaliar também. Não esqueça que eu estou com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas, com representação no mesmo dia, às 23 horas. Encerro aqui, parabenizando e agradecendo sempre a presença da minha querida doutora Carla Tenório do meu lado, que a gente traz esses temas. Obrigado, Carlinha, até a próxima, um beijo, valeu, tchau, tchau.